Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O vídeo de hoje é um alerta para você que é mãe de um recém-nascido, pai de um recém-nascido, avô, avó, para você que tem um nenenzinho em casa e está sofrendo com engasgos recorrentes, aquele barulho de ronco molhado, com a sensação de que a criança está gripada, mas após você fazer a lavagem ou a aspiração nasal, além de não sair nada, o barulho às vezes até piora. Então, de acordo com a minha experiência sendo mãe de primeira viagem da Maitê, eu resolvi trazer esse conteúdo que é de extrema relevância para que você, se estiver passando por isso, tenha melhor respaldo para chegar às vias de fato de conversar com um médico especialista e, quem sabe, fazer uma avaliação clínica através de um exame laboratorial para identificar se o seu bebê tem a condição chamada de laringomalácia. A Maitê tem aproximadamente 3 meses e 11 dias de vida. Mas assim que ela nasceu, quando eu comecei de fato, após chegar em casa, né, da alta médica do hospital, a conduzir o aleitamento materno com ela, eu notava que a minha filha tinha quadros recorrentes de engasgos severos. E o que eu considero engasgo severo? Aquele engasgo que o bebê não só fica roxo, como ele começa a perder o ar e fica desvairado. Ele não sabe se respira, se mama, literalmente ele fica asfixiado, aonde você ali, no calor da emoção, já tem que correr para a manobra de desengasgo, o que é extremamente desafiador para uma mãe fazer num filho. A condição de impotência que bate na gente na hora de fazer essa manobra, eu não desejo para nenhuma mãe, para nenhum pai. É horrível. Uma das vezes que a minha filha engasgou, a gente ficou tão preocupado que eu decidi correr com ela para um pronto-socorro à 1 da manhã, porque mesmo depois de efetuar a manobra de forma correta, ela ainda estava sem ar e eu fiquei desesperada com uma bebê de 25 dias praticamente desfalecendo nos meus braços. Então o vídeo de hoje é um alerta, encaminha para qualquer pessoa que você souber que está passando por isso e que teve um diagnóstico inicial de um pediatra de que é normal. Não, não é normal. Existe um nome para essa condição. O nome é laringomalácia. É difícil e tão complexo quanto a condição, mas eu creio que nesse vídeo você vai tirar de letra todas as suas dúvidas e ter um respaldo para chegar a tratar com um especialista, caso seja o quadro do seu bebê, assim como foi com a Maitê. Eu disse no começo desse vídeo, tudo se iniciou quando eu comecei de fato a ter uma estratégia mais eficiente no aleitamento materno. Ô, mamãe, gente, esse vídeo é raiz, tá? Esse vídeo é raiz e a gente tem aqui, ó, a inspiração dele. Fala, oi, pessoal! Então, continuando. Tudo começou quando eu comecei a ter sucesso no aleitamento materno, porque você que é mãe sabe, quando a gente é mãe e sai da maternidade, a gente acaba descobrindo que o bebê não sabe mamar, mesmo que ele saiba sugar, e que você também não sabe ofertar o seio materno. Eu achava fielmente que a amamentação era algo fisiológico, ou seja, eu já nasceria aprendendo a fazer e a minha filha também já nasceria aprendendo a sugar. Mas não é bem assim. Então, nos primeiros dias de vida da minha filha como RN, eu tive muita dificuldade no aleitamento. Primeiro porque ela nasceu de 35 semanas e 5 dias de vida, o que eles consideram na nomenclatura médica de prematuro tardio, mas com a graça de Deus ela não precisou ficar internada na UTI, ela já veio pro quarto médico comigo. Não só eu, como todas as mães que estavam comigo no quarto, tivemos uma dificuldade severa. E vinha o banco de leite tentar ajudar, vinha a equipe de enfermagem, a gente via coisas na internet e ainda assim não tínhamos sucesso. Até porque o caos de ficar num leito de hospital é muito transtornante para a mãe e para o bebê. Pelo menos eu vou dar a minha experiência a curto prazo nesse vídeo. Eu passei 6 dias num leito de hospital, num quarto que não era dos melhores porque ele estava atrás de um gerador, então era muito quente, muito abafado e escuro. E a nossa experiência realmente foi um pouco dificultosa até então. Isso também vale um vídeo, né, futuro, para mostrar para vocês também como que foi o meu parto no SUS. Mas continuando a linha de raciocínio. Eu já estava cansada, estressada, então tudo isso dificultou ainda mais a descida do meu leite. Então, ó, gente, vídeo ao vivo e raiz. Ao vivo e raiz, filha. Dificultou a descida do meu leite.
E a gente fica, né, naquela incógnita, será que eu vou conseguir amamentar o bebê? Aí vinham as enfermeiras dar a fórmula para a criança. E lá na maternidade, na hora de tomar a fórmula, que é num copinho dosador, nenhuma das crianças tinha dificuldade. Pelo contrário, eles mamavam com muita eficiência, porque é muito mais simples, né, o ato de sugar no copinho. Então, na maternidade, ela não apresentou nenhum sintoma dessa condição, viemos para casa e desde então eu continuei tentando fazer o aleitamento materno exclusivo, que era um desejo do meu coração, um sonho da minha vida. Só que eu tive muitas dificuldades, muitas intercorrências. Nesses primeiros 25 de vidas da Maitê, ela tinha muita preguiça para acordar, a boquinha pequena, então tinha uma sucção bem ineficiente, mas eu não desistia. Eu ordenhava com a bombinha elétrica, dava para ela no copinho, acordava de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas e fazia esse ritual rigoroso para que ela mamasse o leite do meu seio. Assim a gente foi se estabelecendo, comecei a ter um melhor controle e estudar bastante sobre aleitamento materno. Chamei uma amiga minha para fazer uma visita aqui, que ela é consultora de amamentação, vou deixar linkado o Instagram dela aqui. E além de ser consultora de amamentação, ela também é nutricionista materno-infantil. Chamei ela, ela fez uma visita, a Maitê já estava com quase um mês. E ela avaliou o freio da língua, avaliou a mamada da Maitê, da qual já estava induzindo, né, durante esses dias de vida dela. E a Maitê estava tendo uma mamada deficiente, começou a mamar. Beleza. Beleza. Quando eu notei que ela começou a ter uma mamada deficiente, automaticamente começou a vir os gatilhos. Ela começou a engasgar com muita frequência. Então, a cada mamada, ela engasgava de 3 a 4 vezes num nível severo. O que eu considero hoje nível severo? Nível que você precisa conduzir o teu filho ou tua filha à manobra de desengasgo. Então, se uma mamada durava 15, 20 minutos, nesses 15, 20 minutos eu tinha que colocar ela em posição de manobra de desengasgo por no mínimo 3 a 4 vezes. Isso me deixou desesperada. Eu falei, meu Deus, eu vou perder meu pinguinho de gente? E eu ficava aflita, chorosa. Chegou numa fase que eu entrei em contato com essa minha amiga e falei, eu estou com medo de dar mamar para minha filha, porque eu não sei se ela vai voltar, se ela vai se recuperar em uma das manobras que eu fizer. Inclusive, cabe essa ressalva nesse vídeo. A peça mais importante do teu enxoval é a informação. Então se imuna de informações que validem um pós-parto eficiente. Uma delas, sem sombra de dúvidas, é a manobra de desengasgo. Você precisa aprender. É algo que você não tem para onde correr. Porque independentemente do teu filho sofrer ou não com essa condição, isso pode acontecer. Conforme eu comecei a ter sucesso com o aleitamento, e como eu bem disse, ela começou a engasgar de maneiras muito recorrentes, eu comecei a ficar assustada e procurei a pediatra para uma avaliação. Inclusive, é a pediatra que cuida da Maitê até hoje pelo SUS. Eu adoro essa médica. Não digo que ela foi imprudente na avaliação médica, por quê? Depois que eu tive um parecer dela, vou explicar e vocês vão entender. Eu procurei uma segunda opinião, porque a intuição de mãe não falha. Cheguei até ela, expliquei o caso e ela me disse que era normal o bebê engasgar, porque como ele está ainda se desenvolvendo, aprendendo essa questão de respirar e deglutir, filha, você tá muito pesada. Ai. Como o bebê tá aprendendo essa questão de respirar e deglutir, é muito difícil para eles ainda ter esse raciocínio rápido. Então acaba que naturalmente é muito comum a criança engasgar. Mas eu indaguei para ela, falei, doutora, não é possível que a minha filha, em uma mamada de 10, 15 minutos, engasgue de 3 a 4 vezes de maneira severa, aonde eu preciso fazer as manobras de desengasgo, tem algo errado. E ela ainda assim me validou que era normal. Fui para casa, mas com aquela incógnita na cabeça. E a Maitê tá muito pesada. Beleza. Chegando em casa, ela continuou com as crises de engasgo e eu naturalmente me senti incomodada com isso e decidi procurar um profissional particular. Paguei uma consulta lá em Santo André, no ABC Paulista. Quem não sabe, eu moro na zona leste de São Paulo. Fui até lá por indicação de uma amiga, segundo ela, um médico renomado. E realmente, chegamos lá, ele avaliou, ela ainda não estava no peso estimado de pós-nascimento, disse que o aleitamento materno, a princípio, ainda não tinha um resultado promissor e que se na próxima consulta a gente voltasse e o peso não tivesse ganhado ou estagnado, ele ia entrar com fórmula. Algo que eu não queria,
Claro, não sou contra, acho que a fórmula salva vidas e vale um vídeo sobre isso, mas era o sonho da minha vida amamentar, eu tinha leite suficiente e fui para casa com o sentimento de que não. A gente ia juntas passar por esse processo. Mas esse não é o melhor detalhe. Na hora que eu cheguei nesse médico, eu fiz questão de dar mamar para ela na frente dele. Então eu nem perguntei nada, eu simplesmente saquei o seio para fora e dei mamar de propósito para Maitê para ele avaliar. Na hora, ela engasgou com a mesma entonação de como é em casa. Aquele engasgo severo, que ela ficou sem ar, roxinha. Ele olhou e falou: mãe, isso é normal, não se preocupa. Tudo bem. Fui para casa, no carro, conversando com meu marido, eu falei: eu não admito, eu quero uma terceira opinião porque algo está errado. Eu hoje, como mãe, posso dizer para vocês que a melhor parte da medicina é uma mãe experiente. Então vale muito a pena você trocar ideia com outras mães. Eu participo de grupos de mamães, né, de bebês de diversas idades, e eu questionava se o bebê delas apresentavam essa condição. Afinal, os médicos que eu passei me diziam que era normal, mas não era. Então, depois de conversar com muitas mães, eu comecei a constatar que, além de não ser normal, isso poderia chegar a levar minha filha. Comecei a estudar de forma muito potencial. Eu não saía do celular pesquisando, induzindo diversas causas para tentar identificar um contexto que que me levasse a acreditar de fato que ela tinha, para que eu tivesse uma oportunidade de um tratamento direto. Foi aí então que as minhas pesquisas, não foi nenhum médico que me falou isso, chegou ao diagnóstico de laringomalácia, que o nome é tão complexo quanto a situação que desencadeia nos nossos bebês. A quem não sabe, a laringomalácia, ela desencadeia em até 90% dos RNs, ou seja, é comum o quadro de laringomalácia, mas não é seguro. O bebê que tem o diagnóstico de laringomalácia, ele precisa ser avaliado por um médico especialista, que no caso é um otorrinolaringologista, e sim, existem cuidados fundamentais para que o bebê desenvolva com essa condição. E para quem não sabe, tá vendo esse vídeo agora, eu quero deixar aqui tudo aquilo que eu estudei com muita maestria e as minhas experiências próprias do que eu passei com a Maitê e de que de fato pode te ajudar caso você esteja passando com isso com seu filho ou filha. Eu constatei que a Maitê poderia ter essa condição, eu comecei a estudar com mais vigor, peguei vídeos na internet de outros bebês, que tem muitos vídeos que mostram aí a realidade de bebês que sofrem com essa condição. E o que a Maitê apresentava, além dos engasgos severos? A Maitê tinha um barulho de ronco molhado, que é como se o bebê estivesse com carne esponjosa, gripado. E eu comecei a fazer a aspiração nasal, comprei o Salsep, né, que é um soro para bebês específico. Eu não fazia lavagem propriamente dita, porque eu sempre tive medo. Mas eu decidi comprar o Salsep, fazer a aspiração nasal e não saía absolutamente nada. E quando ela dormia, eu ouvia um ronco forte, além desse ronco molhado, como se ela tivesse muito cansada ou se tivesse bronco aspirado leite, era algo muito, muito delicado. Beleza, comecei a estudar sobre isso e na hora eu falei, eu preciso pagar um profissional à parte, uma vez que eu não tenho convênio, para que a minha filha seja avaliada de maneira mais direta para identificar se ela é um dos bebês que tem essa laringomalácia. Fui num hospital de referência aqui em São Paulo que trata de garganta, nariz e ouvido. Passei com o médico, mostrei os vídeos que eu comecei a gravar todo tipo o roteiro dessa enfermidade. Eu queria estar munida de informações para que as pessoas que me ajudassem nessa causa tivessem a plena certeza do que realmente acontecia com a minha filha fora dos holofortes, né? Porque lá na equipe médica, às vezes o bebê tá bem, mas é o dia a dia da criança que vai te validar de fato o que ela tem, quais são os riscos, qual é o grau de sintoma. Enfim, eu comecei a gravar os conteúdos, né? As crises, os engasgos, esses barulhos que eles chamam de estridor, para mostrar para a equipe médica. Assim que eu apresentei para esse médico especialista, na hora ele falou: mãe, muito provavelmente que é um quadro de laringomalácia, eu sei que o nome é desconhecido. Eu falei: não é desconhecido, eu já estou aqui com o diagnóstico prévio, mas antes de comunicar ao senhor, eu queria saber a sua opinião. Então eu já sabia que a minha filha possivelmente sofre com essa enfermidade, mas eu gostaria de saber qual é o exame comprobatório e o que eu tenho que fazer para ajustar isso. Então passei com o médico, ele passou o exame particular de R$ 800. No dia em questão eu não tinha condição, mas é claro que a gente ia se virar.
Mas algo tocou no meu coração. Desde que eu soube dessa condição, antes mesmo de ter o exame laboratorial comprobatório, eu comecei a dar mamar para minha filha mais inclinada. Eu não deixava ela dormir mais de maneira plana, reta, porque bebês que sofrem de laringomalácia, eles têm a cartilagem da laringe um pouco mais mole do que deveria. Então, tanto o ar quanto o líquido, quando passa, dá essa instabilidade na garganta do bebê, então às vezes ele perde o ar com muita facilidade, até mesmo com a própria saliva. Como eu estudei bastante antes mesmo de ter um diagnóstico preciso, eu comprei uma rampa anti-refluxo, dormi com a minha filha os 2 primeiros meses dela exatamente nessa posição. Eu colocava uma almofada nas minhas costas e em seguida eu dormia sentada com ela para eu ter a plena certeza que ela não ia se engasgar ou perder o ar, porque é importante frisar para vocês que essa condição só não se desencadeia na hora de mamar. O bebê que sofre de laringomalácia, ele pode se engasgar até com ar ou até mesmo com a própria saliva. E aí, beleza. Comecei a ter medidas de tratamento próprias para evitar ao máximo que essa enfermidade atingisse a minha filha, porque quando ela tinha as crises de engasgo, eu clamava a Deus e falava: Senhor, não é possível que isso seja normal, minha filha está sofrendo. Eu sentia que ela ficava extremamente irritada com um princípio de dor, porque ela não só engasgava, como consequentemente o leite voltava. E para os bebês, o nível de refluxo é que nem como um vômito para um adulto. Quando a gente regurgita, sobe aquele suco gástrico e incomoda. Então imagina um bebê de dias sofrendo tanto com engasgo, com falta de ar e com a crise de refluxo. Foi muito difícil para mim, foi um desafio e tanto. Eu falo que a maternidade é realmente padecer no paraíso, mas eu tive resistência, não me deixei levar pelas informações que obtive dos médicos que me atenderam e fui mais a fundo a ponto de, sim, identificar que a Maitê tem laringomalácia e ela é uma das crianças que está nesse rol de 90% de bebês que sofrem com essa condição. Como eu disse para vocês, depois que o médico especialista me passou o encaminhamento para o exame esse que era R$ 800 e na época eu não estava com condições financeiras para fazer, Deus tocou no meu coração de ir no UBS, que eu faço atendimento com ela, e bater na porta da médica pediatra sem mesmo ter consulta agendada. E por um filho a gente faz tudo, né? Então eu sabia o dia que ela ia atender, esperei ela fazer os atendimentos de forma respeitosa, e assim que eu vi que a porta se abriu, eu pedi licença, entrei na sala e desesperadamente eu comecei a chorar porque foi um pedido de socorro. Eu falei: doutora Montana, eu sei que a senhora deu um diagnóstico para minha filha de que era normal, mas eu passei com um especialista, ele me indicou um exame, naso... Eu não sei falar o nome técnico, eu vou escrever aqui, tá? Ele me passou o exame e esse exame custou R$ 800, eu não tenho condição. A minha filha, muito provavelmente, sofre com a condição de laringomalácia. Eu preciso da sua ajuda, de um encaminhamento para que ela passe com um médico especialista do SUS. Na hora, essa médica não só se prontificou, como pediu mil desculpas para mim. Eu expliquei para ela que eu sei que cada caso é um caso, mas de maneira individual. O médico não está em casa com a gente, então é difícil para ele dar esse diagnóstico direto e preciso, né? Então, sem ressentimentos, a única coisa que eu pedi para ela de fato foi o encaminhamento, né? Perdão, de uma guia do otorrinolaringologista do estado, para que eu conseguisse tentar fazer esse exame da minha filha. E ela não pensou duas vezes. Ela abriu o requerimento, colocou de maneira urgente e automaticamente eu desci na regulação para fazer o agendamento e não tinha vaga, mas Deus é muito bom. E o rapaz ficou tentando, e do nada, eu falo, né, que Deus é maravilhoso, por um milagre, apareceu uma vaga em um dos melhores hospitais, hospital de referência aqui na Grande São Paulo, do estado, né, do SUS, para tratamento de garganta, nariz e ouvido, que era a condição que eu naquele momento precisava. Esperar e ter sucesso no agendamento lá na regulação demorou 15 dias ainda para a gente ter acesso à equipe médica do Hospital São Paulo, que, para quem não sabe, é um hospital do governo federal e ele é gratuito pelo SUS, que trata só especialidades, como eu disse anteriormente.
Nesses 15 dias, muito aflita, a Maitê continuou com os engasgos, mas como eu já tinha todo o manejo, né? E a gente vai se adaptando com a realidade do bebê, eu comecei a dar mamar 100% inclinada, eu usava a rampa com frequência. Ela não era um bebê que podia ficar deitada, então era no colo, nessa posição o tempo todo. Foi um momento, assim, muito desafiador para mim como mãe e extremamente cansativo. Mas eu dou glória a Deus, né? Agradeço muito ao Senhor, porque através da minha persistência e da minha fé, eu sabia que esse quadro não ia se sustentar na vida da minha filha e que eu ia conseguir achar meios de tratá-la através do SUS, porque, como eu não tenho convênio, era a única condição que assim me atribuía. E assim que eu cheguei, depois de 15 dias lá nessa clínica, as médicas, excelentes médicas, inclusive, nossa, eu fiquei muito feliz. Fizeram uns exames sensoriais na Maitê, né? Então eles fazem o teste do choro, eles colocam a mão na garganta, avaliam o freio, ouve o bebê chorar, vê o nível do choro do bebê e automaticamente ela já falou: mãe, eu acredito que seja um quadro de laringomalácia. Essa médica é especialista, como eu disse, otorrinolaringologista, que trata de garganta, ouvido e nariz. E ela falou: agora a gente vai para uma próxima etapa, que é de fato o exame comprobatório. Nós vamos voltar daqui 2 semanas para você me avaliar se ela ganhou ou perdeu peso. Por quê, pessoal? Agora vai a parte mais técnica dessa condição. A laringomalácia, ela tem 3 graus de profundidade. A primeira é o estágio 1, onde o bebê tem a condição e que eles falam que é uma condição fisiológica, que é onde engloba esses 90% de bebês que sofrem com essa condição. Sendo fisiológica, nada mais, nada menos, é um processo que faz parte da maturação e desenvolvimento do bebê a curto e longo prazo. Ou seja, conforme ele vai crescendo, ele vai aprendendo a lidar com a condição e a própria parede da laringe vai criando um pouco mais de resistência e força. Então, estima-se que o bebê não precisa de tratamento, simplesmente é só ter esses cuidados, essas medidas de profilaxia, até de fato você identificar que o seu bebê se curou. A laringomalácia de grau 2 é uma condição que já não é fisiológica, requer uma avaliação mais intuitiva do médico que vai avaliar teu bebê e geralmente pode ser atribuído uma condição clínica médica, ou seja, o seu bebê pode ser induzido a tomar alguma medicação que eu confesso que eu não sei o nome e mesmo se eu soubesse também, esse vídeo não tem parecer médico, né? Mas, explicando como funciona, a laringomalácia de grau 2, o bebê pode ser que tenha necessidade de tomar uma medicação para ajudar nesses níveis de engasgo e até mesmo nessa questão da condição da laringe. Já a laringomalácia de grau 3 é a condição severa. E eu vou deixar aqui nesse vídeo take de um barulho de uma criança que eu consegui identificar aqui no YouTube, que sofre dessa condição de maneira grau 3, né, exorbitante, e que sim, precisou passar por uma cirurgia para a reparação dessa laringe. Então escuta aí uns minutinhos para você identificar como é a condição de um bebê que tem laringomalácia de grau 3 e que sim, precisa de uma avaliação precisa e talvez cirúrgica. Viu? Esse bebê tem laringomalácia em grau 3, ou seja, ele precisa ser iniciado a princípio para uma cirurgia para reparação dessa laringe. Eu também não sei os termos técnicos para validar para vocês como é essa cirurgia, mas eu sei que eles fazem uma restauração da laringo, fazendo com que ela fique mais forte, mais robusta. E eu também não sei quais são as vias de acesso, mas esse grau 3 da laringomalácia é um grau grave. Tá? Então, certamente o bebê precisa ser levado à cirurgia, porque no grau 2 a 3, além de ser um grau que requer uma maior atenção, esses bebês geralmente não ganham peso, né? Porque eles não conseguem mamar com eficiência e também não conseguem ter um nível de respiração tranquila como deveriam ter, porque eles têm mais dificuldade até mesmo para respirar por conta dessa questão, desta condição. Então, o grau 2 ao grau 3, perdão, são graus médio a intenso, a ponto de que sim, tem que levar ao médico, ter o diagnóstico. Se não for tratado sobre metodologia medicamentosa, certamente será levado para quadro cirúrgico. Então, a minha filha, graças ao bom Deus, começou a desenvolver com o passar do tempo. Ela começou com essa condição com 25 dias de vida.
Chegou no segundo mês em diante, eu notei que ela começou a engasgar menos. E não só engasgar menos, ela começou a ter controle dos engasgos. Então, ela mesma tinha um reflexo do meu leite diante da ejeção que era forte. Ela conseguia sozinha ter esse nível de controle entre respirar e deglutir, mas ainda assim engasgando, tá? Importante falar. Até hoje ela engasga, ela tem 3 meses e 11 dias. Só que os engasgos, para honra e glória do Senhor, já são autorregulados por ela. Ela consegue se restabelecer o controle, ela empurra o peito, ela consegue ter controle maior sobre os níveis de engasgo e automaticamente ela engasga e volta pro peito. E para honra e glória de Deus também agradeço muito, porque Deus é maravilhoso. A minha filha só tem ganhado peso. Em 30 dias consecutivos, ela ganhou 1,290 kg para um bebê de aleitamento materno. Ela tá com 3 meses e 11 dias e tá pesando 6 quilos. Então, eu só sei definir a Deus a minha gratidão. É claro que eu levei ela ao médico, estimando, né, a cura da minha filha. Mas eu sabia que tinha algo errado, então na minha cabeça eu só teria um pouco de paz se eu tivesse um diagnóstico preciso. E nós fomos até a clínica fazer então esse famoso exame para identificar. Esse exame nada mais nada menos que é 2 câmeras que são colocadas nas narinas e uma que é colocada na garganta até a parte da laringe. Lá, o médico otorrinolaringologista, ele faz a avaliação pronta do momento ali do bebê, porque automaticamente o bebê vai chorar. E quando ele chora, a laringe abre e fecha também. A médica olhou para mim e falou: mãe, outra médica maravilhosa, isso já num outro momento, né? Como eu disse no meio do vídeo, nós esperamos acho que umas 2 semanas para identificar se ela estava ganhando peso ou não, mesmo com a condição. Essa médica que fez o exame, nossa, eu esqueci o nome dela, mas é no Hospital São Paulo, aqui no centro de São Paulo. Maravilhosa. Ela era médica-chefe do setor, né? Ela falou: mãe, vamos tratar isso como uma condição e não como uma enfermidade? Sua filha está saudável. Muito provavelmente que quando ela nasceu ela tinha laringomalácia de grau 2, mas ela foi resistindo a isso. E conforme ela vai crescendo, o corpo dela também vai se autorregulando. Então, mãe, vamos tratar isso como uma adaptação. Com o tempo, isso vai passar. É claro que você precisa fazer as medidas de precaução, tomar cuidado nas mamadas, não é um bebê que pode ficar o tempo todo deitado. As mamadas têm que ser em nível cavalinho ou muito lateralizada de forma em pé, mas no a mais, a sua filha vai ficar bem. E geralmente, pessoal, para fechar aqui o diagnóstico, no caso da Maitê, sim, ela tem laringomalácia, segundo a médica, de grau 1, que é essa laringomalácia leve fisiológica que acomete até 90% dos bebês. E que sim, o tratamento é o tempo, literalmente é o tempo. Mas até eu ter essa certeza, era desesperador. Eu chorava, eu ficava extremamente cansada com a situação. E o que me conforta é saber que eu não fui negligente com a minha intuição, porque por mais que os médicos me dissessem que era normal, minha filha poderia ter uma condição de nível 2 a 3 e precisar de cirurgia, e às vezes, por tanto acreditar no médico, afinal, ele estudou para isso, eu poderia me sentir hoje desolada, porque a saúde da minha filha não poderia ser das melhores como é. Então, esse vídeo é um alerta. Se o seu bebê sofre de engasgos frequentes, se ele tem um barulho de ronco molhado, como se estivesse gripado, mas você faz a aspiração e não sai nada, é um bebê que ronca bastante ao dormir e às vezes até acordado ele tem um barulho de estridor, que é o barulho que eu deixei aqui anteriormente para vocês, muito provavelmente que o seu bebê pode ter essa condição. E o ideal é você não esperar para saber se a condição dele é fisiológica ou severa. Leve urgentemente no médico especialista, faça como eu fiz. Converse com o médico pediatra, caso você seja do SUS. Se você tiver a oportunidade de passar no particular, não hesite, porque a saúde dos nossos filhos fica em jogo nessa condição. Mesmo que no passado ela tinha possivelmente a condição de grau 2, se eu não soubesse as manobras de desengasgo, eu teria perdido minha filha. Então a misericórdia de Deus foi na minha vida, a fé que eu tive em relação à saúde dela, eu sempre profetizei: filha, você é saudável, você está bem, tudo já deu certo. Só potencializou para que hoje eu tivesse a certeza de que sim, ela sofre com essa condição, mas que é algo normal, que vai passar. E não sei se vocês sabem, mas a laringomalácia, essa condição ela também desencadeia refluxo.
Então, uma coisa acaba unindo a outra. A Maitê também sofreu muito com refluxo. Era aquele bebê que regurgitava e que em seguida chorava piedosamente. Por quê? Como eu disse anteriormente, o bebê que tem refluxo, assim que ele regurgita, automaticamente esse suco gástrico sobe. Então deixa o bebê com essa cavidade extremamente irritada. Ela foi um bebê que não tinha um sono de qualidade, que era irritada, que era chorosa. Então tudo isso, aos olhos de quem não conhece, acha que é mimo do bebê. Só que uma mãe, como eu disse anteriormente, vou repetir, uma mãe e sua intuição, às vezes ela é muito mais efetiva do que a medicina. E eu sabia que minha filha não estava bem, que ela estava passando por esse processo. Mas hoje, como Deus é muito bom, a saúde dela está de vento em polpa, ela ainda assim tem quadros de engasgo e de refluxo, mas como eu disse para vocês, de maneira menos calorosa, ela mesma consegue se autorregular. Quando eu vejo que ela vai engasgar também, eu já previamente ajudo ela, afasto ela do peito. Enfim, a gente acaba moldando uma nova rotina com os nossos filhos para melhor condição deles. Então, o objetivo desse vídeo hoje é te dar esse parecer, porque essa é uma condição que não é muito comumente falada e as pessoas não fazem ideia o quão isso é comum, né? E no meu caso, graças a Deus, a minha filha tem na condição inicial, que é fisiológica e que com o tempo há de passar. Mas tem mães que às vezes estão com essa situação, o médico fala que é normal, você acha que o bebê está gripado, mas não, o bebê sofre de laringomalácia, que é algo que é pouco visto, que é pouco falado, mas eu tenho certeza que através desse vídeo você vai criar aí um alerta e tentar identificar se as características que eu passei nesse vídeo fazem jus também com a rotina que hoje você tem com o teu filho ou com a tua. Espero que esse vídeo tenha ficado o mais didático possível, que na medida do possível, de acordo com a minha experiência, você tenha entendido de fato o que é isso. O objetivo desse vídeo não é substituir um parecer médico técnico. Recomendo e muito que você faça uma avaliação com um médico especialista, indague as suas dúvidas e objeções diante do quadro de saúde do teu filho ou da tua filha, mas é a minha experiência como mãe de primeira viagem da Maitê, que passou por esse processo e ainda está passando, mas que, graças ao bom Deus, através da minha persistência, eu não me deixei levar pelas opiniões das quais ouvi, fui até o fim, fui atrás e consegui identificar que a minha filha tinha sim esse porém, essa condição, mas que é algo adaptativo e que em breve já não teremos mais esse problema, pelo contrário. É um bebê saudável, que ganha peso, que mama muito bem, mas naquela época, sem sombra de dúvidas, foi um desafio e tanto. Eu chorava piedosamente. Eu um dia acreditei que a minha filha não ia voltar, mesmo tendo feito com eficiência a manobra de desengasgo. Então, lá naquela época, que muito provavelmente ela tinha essa condição em grau 2, talvez poderia se desencadear num grau 3. E a minha intuição não falhou, eu fui até o fim e recomendo que pelo teu filho você também não se deixe levar. Eu sei que o médico estudou, ele tem todo o parecer técnico profissional, mas uma mãe experiente que tem uma intuição indagada, ela também tem o direito de voz, assim como eu tive, você também tem. E eu espero que esse vídeo tenha tido na tua vida um parecer de explicar um pouquinho dessa condição, para te fazer entender, porque eu vejo que os médicos explicam geralmente de maneira técnica e a gente fica completamente confuso sobre entender de fato a condição. O nome já é complexo, difícil, e a condição também, se você não prestar atenção, te faz ficar confuso. Mas eu espero com todo carinho e amor que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida ou objeção, por gentileza, não deixa de linkar aqui nos comentários. Vai ser um prazer abrir esse leque de troca de ideias com você que é mãe, pai, avô, avó, primo, prima. E não menos importante, por gentileza, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, a sua contribuição, o seu ato de amor e empatia. Ajuda uma mamãe de primeira viagem que quer crescer no YouTube, mas acima de tudo de maneira respeitosa e a fim de ajudar outras famílias a terem um melhor convívio com a maternidade mais leve e também com a disciplina com os cães e empreendendo. Afinal, aqui é um perfil de 1001 utilidades. Que Deus abençoe você e sua família. Não esquece de deixar o seu like. Um beijo no coração, fiquem com Deus e muito obrigada.